Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Nesta feita, nós iremos dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, tendo em vista que nós não podemos nos reunir daqui a 15 dias, porque não vai haver nenhum trabalho devido ao decreto, decreto estadual, com relação ao novo coronavírus. Mas nós vamos dar prosseguidade ao ensino da Palavra de Deus, e a lição desse trimestre, como nós já temos visto, fala sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos ministrar a 8ª lição do trimestre, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Então, é uma lição que vai falar sobre o comprometimento que cada crente, que cada cristão deve ter com a Palavra de Deus. Então, os amados irmãos que não tiverem a lição digital, podem me procurar no privado e eu vou enviar a lição digital. Os irmãos deem uma estudada, deem uma lida. E qualquer dúvida, os amados irmãos me perguntem, para que nós possamos aprender juntamente, em nome de Jesus. Então, o texto áureo, louvado seja Deus, que fica em Lucas, no capítulo 11, o versículo 28, diz assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, louvado seja Deus, essa lição é voltada para a palavra de Deus. O comprometimento que cada cristão, que cada crente deve ter com a palavra de Deus. Louvado seja Deus, Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, essa lição, no primeiro tópico, ela vai falar sobre a autoridade da Bíblia. Mas antes de iniciarmos, de adentrarmos aos tópicos em questão, nós vamos dar uma lida na leitura bíblica em classe, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 a 19, depois 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. Louvado seja Deus. Primeiramente, nós vamos para 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 a 19, que diz assim a palavra de Deus: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Então, estes textos, amados irmãos, são muito ricos, no que concerne a gente falar sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre o que concerne falar sobre a fidedignidade da palavra de Deus,
a infalibilidade da palavra de Deus. E é por isso que nós devemos ter um comprometimento com esta palavra, porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O primeiro tópico vai falar da autoridade da Bíblia. O primeiro subtópico vai falar de uma sola escritura, né? Que vem lá do latim, né? Que apenas há uma escritura. Então esta palavra ela tem uma autoridade. Por quê? Porque ela foi produzida pelo Espírito Santo de Deus. Uma pesquisa mostrou o seguinte: pelo Espírito Santo de Deus, ela foi produzida e inspirada por Deus. Ela não foi produzida por vontade humana, ela não foi feita por homem algum, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É tanto que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que se alguém vier com outro evangelho que não seja o evangelho de Jesus Cristo, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Louvado seja Deus. Então, essa palavra tem autoridade. Essa palavra é a palavra de Deus. Não é como muitos aí dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Mas se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus, então logo eu estarei dizendo que a Bíblia ela não tem nenhum valor, que a palavra de Deus ela não tem nenhuma autoridade. E logo, se ela não tem nenhuma autoridade, eu não terei que ter nenhum comprometimento com a palavra. Então, aquele que serve a Deus, aquele que está de conformidade com o Evangelho de Cristo, ele tem que colocar na sua mente que, louvado seja o nome de Jesus, que esta palavra ela tem autoridade. E de que nós temos que servir a Deus, obedecendo a sua palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico vai falar de fundamentos, né? Louvado seja Deus, os fundamentos da palavra de Deus. Então a palavra de Deus não é um livro escrito, né, de meia boca, um livro escrito por qualquer um, não. Foram mais de 40 homens de Deus que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. De maneira que esta palavra ela não se contradiz. O que você vê no Antigo Testamento, você vê no Novo. O que o Novo fala, existe no Antigo Testamento. Então, é uma correlação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, se for necessário nós compreendermos esta palavra, né, como louvado seja Deus, uma palavra infalível. Tanto que o terceiro subtópico do primeiro tópico vai dizer que nós não somos deístas, ou seja, nós não somos aqueles que, o texto até cita de um relojoeiro que cria um relógio e abandona ele, e deixa ele funcionando lá. Não, nós cremos na infalibilidade da palavra de Deus. Esta palavra que na expressão do escritor aos Hebreus, né, no capítulo 4, versículo 12, o escritor vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, no qual atravessa até a divisão da alma, do espírito, e é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração humano. Então é muito importante. O segundo tópico, aliás, vai falar sobre o zelo da doutrina, né? O zelo. A palavra de Deus, ela sempre nos mostra que o ensinamento, o ensino da palavra é algo que cada crente deve buscar. O primeiro subtópico diz até assim, ensino ou instrução. Esta palavra ela é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para instruir em toda justiça. Então, não se faz necessário eu pegar livros que não sejam de autores
conhecidos, de eu pegar livros que não sejam de autores que estejam de acordo com a palavra e me embasar nesses livros. Não, a palavra de Deus por si só, ela tem autoridade. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Então não há porquê, não, porque é o livro de fulano, o autor fulano de tal, não. A palavra de Deus é o nosso fundamento, é o nosso primordial fundamento. Louvado seja Deus. É o nosso ensino, é a nossa instrução. O segundo subtópico vai falar de conteúdo da fé. Louvado seja Deus. Né? Então, é ela que nos proporciona a fé. Se um crente, se o cristão, ele quiser ter fé, ele quiser aumentar a sua fé, ele tem que ler a Bíblia. Ele tem que meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor é algo, amados irmãos, que nos faz crescer abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso é de suma importância. Nós temos o zelo pela doutrina. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, as boas doutrinas. Então a nossa igreja, as igrejas de Cristo Jesus nosso Senhor, elas, louvado seja Deus, elas promovem um conteúdo de fé. E vale salientar que esta fé não é uma fé qualquer. Não é uma fé fundamentada em qualquer rudimento ou em qualquer teoria, né? Mas é uma fé pautada em um evangelho de poder. O apóstolo Paulo diz: quando eu fui ter a voz, eu não fui com palavras de persuasão humana, mas com sabedoria e o poder de Deus. Então isso é importante. Nós temos esta concepção, louvado seja Deus, de que esta palavra, ela é a nossa única regra de fé e prática, e que nós devemos ter zelo por ela. Ter zelo pela doutrina é obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecemos, logo nós não temos zelo. Louvado seja Deus. Aí o terceiro subtópico do segundo tópico diz que a nossa confissão de fé é a Bíblia. Então a Bíblia é a nossa confissão de fé. É a nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. Há quem diga que esta palavra foi escrita, né, por homens e por isso não tem nenhum respaldo, não tem nenhuma confiabilidade, né? Quando a gente sai para pregar o Evangelho, as pessoas que não conhecem o Evangelho dizem assim: não, mas papel cabe tudo. Não, mas isso foi escrito por homens. Sim, Deus escolheu homens para que eles pudessem narrar a sua santa e gloriosa vontade. Louvado seja Deus. E a história da Bíblia, se os amados irmãos puderem pesquisar sobre bibliologia, vão ver que esta palavra passou por diversos absurdos em que homens tentaram queimar Bíblias, homens tentaram apagar a existência da palavra, mas Deus sempre conservava o Evangelho, a palavra de Deus. É tanto que os escribas, todos os dias, eles escreviam a palavra de Deus em pergaminhos, e escreviam, e de tanto escrever, eles memorizaram a palavra de Deus. De maneira que esta palavra, através do Espírito Santo, foi conservada. E a Bíblia que nós temos hoje é um milagre. É um milagre nós temos a Bíblia intacta, porque a igreja sofreu várias perseguições. Então, por isso nós temos que a cada dia, irmãos, termos consciência, termos fé e temos a responsabilidade e o comprometimento de servir a Deus e de obedecer a sua palavra, porque hoje nós temos ela impressa em nossas mãos. Lá no Oriente Médio, a cada 5 minutos, morre um cristão. Eles não podem abrir a Bíblia. E muitos dos crentes ficam com ela guardada. Outras pessoas aberta no Salmo 91, né, na estante, mas sabendo que esta palavra ela é proveitosa. Ela, como disse o salmista, ela é como favos de mel. Louvado seja Deus. Então, nós temos que ter cuidado. O terceiro tópico vai falar de algumas coisas, né? Como o modismo, né? Como o homem de Deus deve se apresentar, né? Como
um obreiro de Deus aprovado, louvado seja Deus, né? Que não devemos nos envergonhar, devemos também manipular ou manusear a palavra de Deus com autoridade. Devemos ter habilidade com a palavra. A gente muitas das vezes dá uma oportunidade a um irmão ou a uma irmã para pregar ou para dar uma saudação, e nós vemos que essa pessoa ela não sabe manusear a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser aprendida. Nós devemos aprender a manusear ela. É igual a qualquer coisa, uma moto, um carro, um instrumento do seu trabalho. Quando você vai trabalhar com aquilo, você tem que ter habilidade com aquilo. E o crente está sendo convidado hoje, através desta lição, a se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, sabendo manejar bem a palavra da verdade, para que nós possamos, amados irmãos, a cada dia fugir das modinhas, dos modismos que tem por aí. Muitos crentes já deixaram a palavra de Deus, já deixaram a Bíblia, já não usam a Bíblia, já tem vergonha de andar com a Bíblia. O apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que nós possamos ficar, amados irmãos, com esta palavra, com este ensinamento, que nós possamos a cada dia nos comprometer em estudar, manusear a palavra, obedecê-la, pô-la em prática, para que possamos a cada dia nos rendermos à autoridade de Cristo. Esta palavra é a coisa mais importante do crente. É a coisa mais importante do culto. Existem cultos por aí que é só louvor, que é só gritaeira, que é só invenção, modismos. Mas esta palavra, ela tem valor em nossas vidas. E nós devemos nos comprometer a cada dia em aprender esta palavra, em nos deleitar nesta palavra. Então, fiquemos com este ensinamento da parte de Deus. Eu vou esperar os irmãos interagirem no grupo e nós vamos trocar ideias, porque não dá para dar toda a lição em apenas um vídeo, porque vai ficar um vídeo muito extenso. Mas eu espero os irmãos do grupo para que a gente possa debater e aprendermos juntamente uns com os outros em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.